Divino Mestre Jesus, amigo e irmão de todos nós, em trânsito pela terra, agradecemos pela oportunidade, pelo ensejo que o Senhor nos oferece de aqui, nos reunirmos de forma virtual, para mais esse momento de estudos, aprendizagem, da codificação. Sejamos felizes, Senhor, nos comentários, no entendimento, na troca fraterna de montamentos, que os bons espíritos nos inspirem, nos orientem nesse trabalho. Solicitamos a conexão com a nossa casa, a Fraternidade Espírita Camilo Chaves. Que nós sejamos felizes nas abordagens, os estudos sejam proveitosos também para os espíritos abrigados na nossa instituição. Que as tuas bênçãos de paz, compaixão, misericórdia nos envolvam hoje e sempre. Muito bem. Dando então continuidade aos estudos, compartilhar o texto. Livro dos Espíritos, é a segunda parte, capítulo 2, a alma, questão 134. Que é a alma? Um espírito encarnado. Essa é uma distinção importante, é uma definição importante para nós. Temos em conta que sempre que Kardec usa o termo alma, está implícita essa ideia, um espírito encarnado. Que era a alma antes de se unir ao corpo? Espírito. Logicamente, se a alma é um espírito encarnado, antes de unir-se ao corpo, era um espírito. As almas e os espíritos são, portanto, idênticos à mesma coisa? Sim. As almas não são senão os espíritos. Antes de se unir ao corpo, a alma é um dos seres inteligentes que povoam o mundo invisível, os quais, temporariamente, revestem um invólucro carnal para se purificarem e esclarecer. Alguém quer fazer algum comentário sobre essas questões? Alguém quiser fazer, pode fazer, tá? Eu vou avançando aqui na leitura e os amigos sintam-se aí à vontade para comentar, tá? Questão 135. Há no homem alguma coisa além da alma e do corpo? Há o laço que liga a alma ao corpo. Nós já sabemos que laço é esse, é o perispírito. É um laço. De que natureza é esse laço? Semimaterial, isto é, de natureza intermédia entre o espírito e o corpo. Nós podemos aqui dizer eletromagnético também. Me parece correta essa definição. O Fernando chegou. Ele deve ter, o ônibus deve ter passado atrasado, hein? Não foi, Fernando? Aí você demorou. Estava tentando aqui, mas estava apanhando. Pois é. Vamos lá. Semimaterial, isto é, de natureza intermédia entre o espírito e o corpo. É preciso que seja assim para que os dois se possam comunicar um com o outro. Por meio desse laço é que o espírito atua sobre a matéria e reciprocamente. Então, o espírito, para atuar sobre a matéria, ele precisa, basicamente, de estar encarnado. Então, ele precisa, para atuar na matéria, estar encarnado. E quando desencarnado, ele pode atuar na matéria por intermédio de um médium. Mas é preciso que haja o médium, a faculdade mediúnica é uma faculdade orgânica. O que isso significa? É que no caso da mecânica mediúnica, o que ocorre? Para que o médium
sintonize-se com o espírito e o espírito possa ou psicografar, ou possa dar uma mensagem psicofônica, ou possa que o médium possa ver imagens e ouvir sons do mundo espiritual, é preciso que haja a expansão do perispírito. E o que possibilita a expansão do perispírito é a organização biológica. Por isso que Kardec define que a mediunidade é uma faculdade orgânica, ela não tem ligação nenhuma com o estado moral do espírito. Então, é esse laço intermediário aqui que permite ao espírito, por exemplo, controlar o corpo físico. E é pela expansão do perispírito que o médium permite que uma entidade se manifeste por meio daquele médium. E é graças a esse princípio que os espíritos exercem uma influência oculta aí na vida. Eles nos dirigem muito mais do que nós imaginamos. Imagine se os espíritos tivessem a condição de uma interferência direta na matéria. Não haveria. A vida na Terra seria uma vida completamente caótica. Mais do que já é. Se os espíritos conseguissem influenciar diretamente a matéria. Então, no nosso estado de evolução atual, no mundo de expiações e provas, essa influenciação ela é limitada apenas ao campo psíquico e, ocasionalmente, pelo fenômeno de efeito físico, também ao campo material, mas tem que haver aquela faculdade mediúnica que possibilite. No caso do efeito físico, a exteriorização do ectoplasma. E no caso de comunicações de espíritos, a expansão do perispírito. Bom, vamos lá. Alguém quer fazer comentário? Vamos avançando aqui. O homem é, portanto, formado de 3 partes essenciais. Primeiro, o corpo, ao ser material, análogo ao dos animais, e animado pelo mesmo princípio vital. O princípio vital, aí nós já entramos numa outra questão interessante, que Kardec não aborda nas obras da codificação, mas certas correntes esotéricas falam desse corpo, e André Luiz também fala dele, que é o duplo etérico. O duplo etérico é a sede dessa energia vital. Então, por exemplo, o ectoplasma é exteriorização, tudo indica, desse duplo etérico, de uma energia mais vital. E é por isso que o fenômeno da materialização de efeito físico, ele tem que ser feito em ambiente escuro, porque a luz causa desconforto, interfere nesse ectoplasma, dificulta a materialização, certo? Segundo, a alma, então, das 3 partes essenciais. A segunda, a alma, espírito encarnado, que tem no corpo a sua habitação. Terceiro, o princípio intermediário, o perispírito, substância semimaterial, que serve de primeiro envoltório ao espírito e liga a alma ao corpo. Tal um fruto, o gêmen, o perisperma e a carne. Então, esse invólucro semimaterial é de natureza intermédia entre o espírito e o corpo. Nós já aprendemos aqui que o espírito é alguma coisa.
substância que nós ainda desconhecemos, a qual não temos acesso. Já tem alguma coisa. Porque se não fosse alguma coisa, seria o nada não existe. Então é alguma coisa. Qual que é a essência? Não sabemos. Mas aqui os espíritos estão nos dando aqui uma informação interessante, que o perispírito e natureza intermédia, semimaterial. Então nós entendemos tranquilamente que cabe aqui o termo eletromagnético, a energia. Naquele tempo de Kardec chamavam de fluido. Mas o que era chamado de fluido naquele tempo hoje é energia. A nomenclatura moderna é essa, energia. Então, o perispírito é dessa natureza, eletromagnética. Terceiro componente, o princípio intermediário, já falamos dele, eu vou repetir. O princípio intermediário, o perispírito, substância semimaterial, que serve de primeiro envoltório ao espírito e liga a alma ao corpo, tal num fruto, o germe, perisperma e a casca. Comentários? Eu vou lendo aqui, vou naquele sistema, tá? Vou lendo e vocês vão, se quiserem interferir. Eu queria só que você reforçasse essa questão do ectoplasma, quando você fala que ele é a exteriorização do duplo etéreo. Esse ectoplasma, ele é característica individual de cada espírito? Ou ele é igual em todos? Não, eu fui do vital. Esse fluido vital me parece ser uma substância mais, digamos, mais densa do que o perispírito. A energia vital seria um pouco mais densa do que é ainda semimaterial, certo? Porque é invisível. Se torna visível como o ectoplasma. Então, parece que o ectoplasma é dessa categoria aqui que toca a energia vital. Então, vou fazer uma pesquisa rápida aqui, e no nosso Google, vou pôr aqui ectoplasma. Ectoplasma. É aqui, ó, é fluido vital, tá vendo? O ectoplasma ou fluido vital, ou ainda corpo etéreo. Tá? Então é isso mesmo, né? Esse ectoplasma ou fluido vital, ou corpo etéreo, ele foi descoberto pelo químico francês Charles Richer, Prêmio Nobel de Medicina, em 1913. O Charles Richer foi o fundador da Sociedade Metapsíquica de Londres. A sociedade aqui foi uma sociedade criada para fazer um descolamento do espiritismo, tá? Para estudar estudar esse fenômeno espiritual de forma apartada do espiritismo, por causa de preconceito com o espiritismo, preconceito com a codificação, que incluiu Jesus aí nos seus postulados. Muitos cientistas não gostaram disso naquele tempo, e isso é outra história. Então, esse plasma, depois que o médium exterioriza o ectoplasma, terminada aquela materialização, ele retorna para o médium. O William Crookes, por exemplo, ele fez experiências. O grande físico William Crookes, inclusive, ele editou um livro chamado Fatos Espíritas. Ele pesquisou
durante 4 anos, uma médium chamada Florence Cook, médium de materialização, trabalhou com ela durante 4 anos. Ele estudava as materializações, ele amarrava a médium numa cabine para evitar qualquer possibilidade de fraude. E quando a médium pesava a médium antes do fenômeno, pesava a médium durante o fenômeno, pesava o espírito materializado e ele constatava que antes do fenômeno a médium tinha um certo peso, durante o fenômeno ela perdia um certo peso e o certo peso perdido estava na materialização. Então, depois terminava a materialização, o ectoplasma voltava para o corpo do médium e a médium retomava o seu peso normal. William Crookes realizava corte de cabelo do espírito, media as pulsações do espírito, batimento cardíaco e auscultava os pulmões, demonstrando que o perispírito, embora sendo de natureza semimaterial, eletromagnética, tem órgãos, ao contrário do que dos detratores que combatem as ideias de André Luiz, quando informa que o perispírito tem órgãos. A prova de que o perispírito tem órgãos está na pesquisa de William Crookes, Fatos Espíritos. Me parece ser uma prova cabal. E o William Crookes não era qualquer um, amigos, era um grande físico da sua época, descobriu os raios catódicos, descobriu 2 elementos químicos. Então era um homem de ciência, um britânico renomado, muito conceituado. Não sei se eu te respondi aí, Alana, se eu fugir do assunto. Então, beleza, isso mesmo. E havia outro sistema que os espíritos usavam para comprovar a materialização, que era, eles utilizavam de parafina fervente para fazer molde das mãos do espírito, por exemplo, dos pés. Então vocês imaginem, o espírito mergulhava a mão na parafina líquida fervente. Eu desafio qualquer um tentar fazer isso aí com a sua mão física. Que a parafina ela só se torna líquida em estado fervente. Então o espírito mergulhava a mão na parafina, retirava, esperava a parafina secar, esfriar, desmaterializava a mão. Então ficava um molde perfeito da mão. Isso foi feito às centenas na época ali das materializações, final do século XIX, começo do século XX. Tem fotografia de materialização. Então vai por aí. Vamos lá, então. E nós mesmo temos presenciado fenômenos de efeito físico na nossa experiência modesta. Lá no Camilo Chaves, nós inclusive já gravamos. Nós gravamos uma certa reunião em que participou, inclusive foi até a Meire, que estava lá ontem conosco. Isso foi antes da pandemia. A Meire participou conosco de algumas reuniões e eu estava dialogando com um espírito que manifestava através de outra médium, quando eu ouvi a Meire me chamar. Júlio. Aí eu olhei para ela, continuei conversando. Daqui a pouco, outra vez. Júlio, foram 3 vezes o chamado. Isso está gravado. Quando terminou o diálogo, eu falei com ela: o que foi, mãe? O que foi o quê? Não, você me chamou? Não te chamei, não. E só eu e mais outros 2 escutamos o chamado. No final da reunião, na nossa resenha, perguntei para os companheiros quem tinha escutado.
3 escutaram, eu e mais 2. Os outros não escutaram. E, como eu gravo, tenho o hábito de gravar, depois eu escutando a comunicação, eu coloquei no volume mais alto, fone de ouvido, estava lá gravado. Júlio, Júlio. Então, e durante aqui a nossa reunião virtual também, ó, bateram na porta do quarto onde eu estava fazendo a reunião. Só estávamos eu e minha esposa. Minha esposa, quando eu fazia as reuniões, ela ficava na sala assistindo televisão e não foi ela que bateu na porta. E também numa reunião no grupo Espírita Padre Germano, em que eu trabalhei durante 15 anos, do ano de 95 até 2010, coordenando a reunião de desobsessão lá. Também eu e mais 2 escutamos um fenômeno físico auditivo. Então nós temos a nossa modesta experiência também essas comprovações aí bem robustas e importantes. Bom, nós aqui saímos um pouco aí do assunto, entramos na questão do efeito físico. Mas o efeito físico ele é proporcionado pelo ectoplasma. O ectoplasma é que possibilita o fenômeno de efeito físico generalizado que todos presenciam, tem o componente do ectoplasma envolvido. Quando é um fenômeno, por exemplo, o fenômeno que eu ouvi aqui de bater na porta pode não ter sido de efeito físico, pode ter sido mediúnico. Bateram na porta, o espírito bateu na porta, só eu escutei, certo? Aqui em casa. Minha esposa não escutou. Então, pode ter sido efeito físico também, mas isso não importa. Mas o ectoplasma, então, é essa substância que possibilita os fenômenos de transporte de objetos. Aqui em Belo Horizonte, tinha uma reunião de materialização muito famosa no Grupo Espírita Loreto Flores. O Zé Grosso era um frequentador assíduo dessa reunião, ele materializava lá, às vezes, e transportava objetos. Tem um caso muito interessante que ele materializou, pediu para o médium, alguém do grupo, um dinheiro, uma certa quantia de dinheiro. Aí as pessoas acharam estranho, mas alguém forneceu. Aí ele saiu do recinto. Quando ele voltou, ele estava com um disco de vinil. Vocês conhecem disco de vinil, não conhecem? Torcido, que ele trouxe com ele. Alguém aí já tentou torcer um disco de vinil? Já tentou? Vocês acham que ele quebra ou ele torce? O que vocês acham? Eu acho que ele quebra. Você acha ou tem certeza? Tem certeza. E eu tenho certeza que eu já tive muito disco de vinil. E quebrou tudo. Não é borracha mole, ele é duro, então ele quebra. Então o Zé Grosso foi numa loja de discos, pegou um disco lá, se deu ali ao trabalho de torcer, certo? Comprovação. E o dinheiro? O dinheiro ele deixou lá no caixa registrador da loja, porque senão ele teria roubado o disco, perceberam? O pessoal perguntou para ele, para que o dinheiro? Não, porque o dinheiro eu deixei lá para pagar o disco. Foi no Centro Espírita Antônio Loreto Flores, se não me falha a memória. 136. A alma independe do princípio vital. O corpo não é mais do que envoltório, repetimos-lo constantemente. Esse princípio vital, que está no chamado duplo etérico, que o
os trabalhos no tempo de Kardec não detectaram, os espíritos não falaram desse duplo etérico, que é de conhecimento dos esoteristas de várias escolas, ele é mencionado também por André Luiz. Por André Luiz. Então, o duplo etérico, quando nós desencarnamos, o duplo etérico, ele desintegra, segundo aí os entendidos, ele desintegra mais ou menos 30, 40 dias, ele desintegra. Por quê? Porque são energias vitais, mais grosseiras, que o espírito não leva com ele para a vida espiritual. É sobre o processo de vampirização de cadáveres, por exemplo, por espíritos ainda inferiores, visa sugar essas energias remanescentes. Então, nós aprendemos estudando as obras de André Luiz que aqueles companheiros que têm méritos, quando desencarnam, os benfeitores dispersam o resquício de energia vital. Tá certo? Nós podemos, inclusive, nos nossos modestos trabalhos da sexta-feira, quando nós tivermos ali o grupo bem afinizado, podemos, inclusive, pesquisar sobre isso junto aos espíritos, se for pertinente. Pode o corpo existir sem alma? Pode. Entretanto, desde que cessa a vida do corpo, a alma o abandona. Antes do nascimento, ainda não há união definitiva entre a alma e o corpo. Enquanto que depois de essa união se haver estabelecido, a morte do corpo rompe os laços que o prendem à alma e esta o abandona. A vida orgânica pode animar um corpo sem alma, mas a alma não pode habitar um corpo privado de vida orgânica. Nós temos aí exemplos, atualmente, quando os médicos mantêm os corpos vivos por meio de aparelhos. Muitas vezes o espírito já foi embora. O corpo está sendo mantido ali mecanicamente. Porque os espíritos são categóricos aqui, né? Nessa informação. Tá claro? Evidentemente que antes do nascimento existe a ligação, porque o corpo é formado pelo espírito. O modelo organizador do corpo é o perispírito. Então, já na célula ovo, tem ligação perispiritual, tá? Tem ligação perispiritual. Então, os laços vão se apertando à medida que a vida vai se desenvolvendo. Isso é tão verdadeiro que a criança até os 7 anos ainda presencia fenômenos espirituais aqui na Terra, não é? O Luiz tem exemplo aí o neto dele por afinidade aí. E narrava casos, certas coisas aí espantosas aí que ele sabia, até os 3 anos de idade. Ele ainda tinha a consciência, ainda tinha o conhecimento. De onde ele tirava essas ideias? 3 anos de idade. Diga lá. E essa ligação aí entre o espírito e o perispírito, quando o feto, quando acontece o aborto, o espírito, então ele tem a sensação, né? Se existe ligação, ele vai ter sensação, não é isso? A sensação, ele sofre. Ele sofre. Ele sofre, exatamente. Tá. Ele sofre. Muitos se revoltam, muitos passam a odiar e perseguir a mãe, porque são laços de ódio que se estabeleceram no passado e exatamente o espírito reencarna. Nós aprendemos isso no Evangelho segundo o Espiritismo, certo? Estudamos isso há pouco tempo. Vamos recapitular? É o capítulo 4, Limites da Encarnação.
eu ver se é o capítulo 4. Não, é o capítulo 5, nós vamos estudar ainda. Quando se trata aqui do esquecimento do passado. Ó, frequentemente, o espírito renasce no mesmo meio que já viveu, estabelecendo de novo relações com as mesmas pessoas, a fim de reparar o mal que lhes haja feito. Se reconhecesse nelas a quem odiara, quiçá o ódio lhe despertaria outra vez no íntimo. Então, são espíritos que estão conectados entre si, renascem para superar o ódio e o aborto, que nasce muitas vezes de uma repulsa instintiva da mãe para com aquele espírito, muitas vezes vai agravar. De qualquer forma, nada acontece por acaso. Nós aprendemos aí sobre a necessidade do escândalo. Então, aquele que foi abortado foi alguém que no passado também praticou aborto, certo? Quer dizer que todos os que praticaram aborto vão ser abortados no futuro? Não. Não serão abortados no futuro. Por quê? Porque o amor cobre a multidão dos pecados. Aqueles que cometeram abortos, praticaram aborto, se arrependeram ainda durante a vida, trabalharam por se transformar moralmente, por reparar o erro cometido, não necessitarão serem abortados no futuro, amigos. A lei divina não é lei de vingança, tá? Lei de vingança não. É lei de amor. Então, esse que foi abortado foi alguém que cometeu abortos e não se arrependeu a tempo. Ou alguém que pediu, certo? Cometeu um aborto. Não, eu quero resolver isso logo. Então eu prefiro passar pela experiência de ser abortado na próxima existência. Isso também está na pauta do livre-arbítrio. Pode acontecer. De acordo aí, Elana? Sim, eu ia acabar de perguntar para você no caso do aborto espontâneo, mas você acabou de falar. Mas isso não isenta ele de sofrer do mesmo jeito. Talvez até seja uma prova, né? Um aborto espontâneo. Como se explica o aborto espontâneo? Um espírito que, numa existência feminina, praticou abortos, ela pode, na próxima existência, passar pela experiência de ter dificuldade em engravidar. Então vão ocorrer os abortos espontâneos. Esterilidade. Então existe uma gama considerável de opções aí de reajustamento, tudo na pauta da lei de amor, misericórdia, de acordo também com o livre-arbítrio dos espíritos, tá? Só vamos lembrar que os espíritos não... Só em uma situação eles têm uma experiência imposta. A questão 262A, quando é que uma experiência pode ser imposta para algum espírito? Questão 262A. Deus sabe esperar, não apressa a expiação. Todavia, pode impor certa existência a um espírito quando este, pela sua inferioridade ou má vontade, não se mostra apto a compreender o que lhe seria mais útil, e quando vê que tal existência servirá para a purificação e o progresso do espírito, ao mesmo tempo que lhe sirva de expiação. Então, o espírito possui inferioridade, nulidade moral, por exemplo, ou má vontade. Eu não quero saber, não vou arrepender, não estou nem aí, não quero saber. Então, depois de algum tempo, a misericórdia divina pode, por uma necessidade interior desse espírito, por se despertar, pode impor certa existência, tá? Chamaríamos de reencarnações compulsórias. Conforme aí nós temos informações aí de certas obras mediúnicas.
Vamos lá para frente. Dá mais algum comentário aí? O que seria o nosso corpo se não tivesse alma? Simples massa de carne sem inteligência. Tudo o que quiser, exceto um homem. Eu já compartilhei há pouco tempo aí com vocês um livro do Paulo Neto, que trata desse assunto. Um e-book. Um e-book que ele esquadrinha esse assunto. Inclusive, ele traz exemplos de médicos de certas gravidezes em que existe um parto muito prematuro de uma massa de carne. Luiz talvez conheça isso aí na medicina. Você tem conhecimento desses casos aí, Luiz? Entendi. Massa de quê? Massa de carne. É uma massa informe. Não. Não, Certo nunca vi, tipo não. de parto, você pode pesquisar aí na sua área médica que você vai encontrar. É o que eu só... Pode falar. Já passou um pouquinho, não, só relacionado com... Estava falando sobre abortamento, fui falar, mas eu esqueci de desligar o microfone, ativar. Lembrando que o abortamento pode ser também uma experiência só para os pais, né? Você pode ter um que se chama de ovo cego, né? Onde não há uma fecundação. Então, você tem um desenvolvimento, tudo ali, e com 2 meses, como não tem nada ali dentro, vai abortar. É esse tipo de caso aí que eu estou dizendo. Aí não é uma forma, não é uma forma humana, é uma massa. Não, estou falando assim, só como experiência, que foi falado da experiência do espírito, né? Sim. Mas o encarnado, também, às vezes, está precisando de vivenciar essa experiência, ele pode vivenciar isoladamente. Dois espíritos que foram cúmplices em praticar aborto passam por uma experiência dessa, por exemplo. Sim. Passariam como um casal. Uhum. Depois eu vou me comprometer aqui a divulgar postar aí no grupo esse livro do Paulo Neto, em que ele pesquisa só esse assunto aqui. Então ele traz as comprovações de que não é possível um corpo se formar normalmente e vir a ter um parto normal se não houver um espírito ligado. Que quando não tem um espírito, ocorre um aborto espontâneo de algo... É isso aqui, ó. Simples massa de carne sem inteligência. Um espírito pode encarnar um tempo em 2 corpos diferentes? Não. O espírito é indivisível e não pode animar simultaneamente 2 seres distintos. Aí o Kardec aqui remete ao assunto correlato, não necessariamente o mesmo assunto, aqui é um outro correlato referente à mediunidade de desdobramento com aparição tangível, chamada de bicorporiedade. Por exemplo, o Eurípides Bassanufo proporcionava esse tipo de fenômeno. E de transfiguração, que é o caso de Jesus, por exemplo. Também temos relatos no livro Instruções Psicofônicas, que ocasionalmente o Chico Xavier também, ao ser incorporado por determinadas entidades, ele transfigurava, o rosto mudava completamente de fisionomia. Está no livro, se não me engano, é o Instruções Psicofônicas. Isso aqui para nós é lógico, certo? Tem como o espírito dar formação a 2 corpos de mãe e mãe diferentes. Isso aqui seria uma coisa de um universo distópico, algo em nível de ficção científica, na pauta da fantasia pura. 138. E se deve pensar da opinião dos que consideram a alma o princípio da vida material? É uma questão de palavras, com que nada temos. Começai por vos entenderdes mutuamente.
Não vou nem perder tempo com essa questão aqui, certo? Porque aqui são os materialistas que assim agem. 139. Alguns espíritos, e antes deles, alguns filósofos, definiram a alma como sendo uma centelha anímica emanada do grande todo. Por que essa contradição? Não há contradição, tudo depende das acepções das palavras. Por que não tendes uma palavra para cada coisa? Então, os espíritos são criados simples e ignorantes por Deus. Não são uma centelha anímica emanada do grande todo? Perfeito. Então, por isso que os espíritos estão dizendo, não há contradição. Tudo depende das acepções das palavras. O vocábulo alma se emprega para exprimir coisas muito diferentes. Uns chamam alma ao princípio da vida, e nesta acepção se pode, com acerto, dizer figuradamente que a alma é uma centelha anímica emanada do grande todo. Estas últimas palavras indicam a fonte universal do princípio vital, de que cada ser absorve uma porção e que, após a morte, volta à massa de onde saiu. Essa ideia de nenhum modo exclui de um ser moral, distinto, independente da matéria, e conserva a sua individualidade. Porque, na verdade, nós somos criados por Deus, então nós não podemos ser emanados por Deus, é uma questão de palavra. Como é que é essa criação? Como é que Deus aí proporciona o parto do princípio inteligente? Certo? Vamos colocar assim. Aí, nós ainda não temos condição nenhuma de saber esse tipo de detalhamento, por enquanto. A esse ser, igualmente, se dá o nome de alma. E nesta acepção é que se pode dizer que a alma é um espírito encarnado. Dando da alma definições diversas, os espíritos falaram de acordo com o modo porque aplicavam a palavra e com as ideias terrenas de que ainda estavam mais ou menos imbuídos. Por isso que nós somos adeptos do espiritismo kardecista. Aí nós acrescentamos o kardecista, por quê? Por causa do método que Kardec empregava para o controle universal do ensino dos espíritos. Então aí cabe a palavra kardecista como fazendo alusão ao sistema, ao método que Kardec utilizava. O controle universal do ensino dos espíritos, com auxílio de vários médiuns diferentes. Num tempo que não havia meio de comunicação instantânea como hoje. Então, convenhamos que seria muito difícil fazer uma combinação com os médiuns, certo? O processo seria muito demorado. Então, isso se perdeu no nosso movimento espírita brasileiro, se perdeu essa sistemática, essa característica de confrontação, de comprovação, de questionamento, de submeter ao controle de outros médiums determinadas informações, vamos falar em termos de movimento espírita como um todo. Isso não existe mais. Então é por isso que nós temos um movimento espírita brasileiro um tanto quanto complexo, porque cada médium psicografa o que bem entende e edita, e aí vão se criando o quê, amigo? Vão se criando seitas em torno de certos médiums. Temos seitas em torno de certos médiums. Temos seitas de uma linha mais psicológica, nós temos seitas de determinadas correntes que defendem que Chico é Kardec, vai se criando uma seita. Nós temos seitas que defendem que Jesus teve um corpo fluídico, ele era um agênere, uma encarnação aparente na Terra, e vai por aí. Então,
aquela conotação de metódica, de um trabalho de, inclusive, evocação, porque se estabeleceu no nosso movimento espírita que fazer evocação é um perigo. Como que fazer evocação é um perigo? Por que evocar é um perigo? Se já é um fato perigoso por si só, estamos encarnados, influenciados por uma nuvem de testemunhas, muito mais do que nós imaginamos. O que é mais perigoso? É que vocês me digam. Por que é perigoso você evocar um espírito? Dizem porque pode manifestar um mistificador. Ora, nós vamos estudar se aquela comunicação está de acordo com aquele espírito que foi evocado. Vamos analisar a linguagem, vamos analisar as ideias. Esse espírito aqui, quando estava entre nós, esse tipo de ideia era comum na sua linguagem. Nós temos aí comunicações de Allan Kardec, supostamente de Allan Kardec, pouco tempo depois que ele partiu, dado em determinado grupo, no seio da Federação Espírita Brasileira, e aqui eu não tenho medo de dizer, que quando você vai ler aquela comunicação, está cheia de termos que Allan Kardec não utilizava. Inclusive, recomendando a revelação da revelação para os participantes, que é a obra de João Batista Rustem. Então, a partir daí, todo um sistema foi sendo implementado. Então, nós perdemos o controle universal. E eu quero aqui dar um testemunho aqui do nosso trabalho ali do nosso grupo mediúnico da segunda-feira, que se viu aí, que é um esclarecimento que eu acho oportuno trazer aqui, porque esse vídeo aqui ele é particularmente assistido pelos companheiros da casa, do nosso grupamento, e pode ser que alguém ainda ache estranha o movimento que houve na nossa mediúnica de imersão pujante do passado, particularmente de um dos companheiros do grupo. Primeiro que o fenômeno foi espontâneo, está de acordo com o Livro dos Médiuns, capítulo 26, item 290, questões 15 e 16, está lá de acordo, né? E segundo, que o sistema que nós adotamos, eu como coordenador adoto, é de não contar para os outros o que determinado médium traz no plano particular, seja como informação que ele recebe intuitiva, seja a informação que ele recebe por conversação direta do espírito com ele, num caso de uma das médiums, seja pelo sonho particular que eu tenho recebido, e uma outra médium recebe, que me relata, o que eu não comunico, não divulgo entre os companheiros, nem entre os médiuns, porque se eu antecipadamente fizesse esse tipo de divulgação, o que é que nós perderíamos? Perderíamos o movimento da comprovação, a espontaneidade. Então, o que uma me dizia no particular, a outra incorporava, era confirmada por uma incorporação de um espírito por intermédio da outra médium, que não estava sabendo do processo. Certo? Então, nós, de forma modesta ali no nosso grupo, nós adotamos esse sistema para que as informações não causem indução. E quando nós fazemos pesquisa ali, os companheiros têm presenciado, quando o médium possibilita, o cuidado que a gente deve ter é de não sugerir nenhuma informação para o espírito. Você viveu em tal tempo? Se o espírito responder que sim, já perdemos ali a espontaneidade. O médium pode se sentir induzido.
Então, quando é que foi que você viveu? Aí ele vai dizer, o que você fazia? Aí pode dizer, conte alguma coisa aí referente aconteceu certa coisa lá numa batalha e tal. Então, esse é o sistema. Então, o que se pode, quanto à veracidade do fenômeno, nós não temos nenhuma dúvida por causa desse sistema, por causa desse método, que é o método kardecista. Embora, evidentemente, que Allan Kardec fazia esse tipo de trabalho mediúnico, de coletar informações mediúnicas com vários médiuns de fora da França, inclusive, e depois ele realizou um controle final com auxílio, se não me engano, de 3 médiuns. Então, um trabalho robusto. Então, esse movimento metódico, científico, o Espiritismo tem 3 aspectos: ciência, filosofia e religião. A reunião mediúnica é uma religião, um laboratório científico, de prática científica. Então, para nós não sermos enganados pelos espíritos, para que os pseudo-sábios, os mistificadores, não nos enganem, é preciso ter um mínimo de sistema, de método, para que nós não sejamos iludidos. Tá certo? Onde nós fomos parar, hein? Tudo por causa dessa questão aqui do. Júlio, Pode falar, Elana. Hoje eu estou falante, mas está tudo dentro do assunto, né? Aquela questão, por exemplo, do método, a ciência, que é aquela tríade do conceito do espiritismo, é exatamente isso, né? Que é esse método que você tinha falado, né? Exatamente. Então, consiste exatamente nesse processo, até mesmo de trabalho, né? Fundamentado exatamente em Kardec, né? Exatamente. E eu entrei nesse assunto da mediúnica porque Allan Kardec, ele, por esse trabalho metódico, sistemático, esse controle, ele codificou a doutrina espírita, ele elaborou, vamos colocar elaborou, porque codificar é colocar em códigos. Não parece que foi esse o trabalho de Allan Kardec, certo? Ele participou ativamente da elaboração, teve comunicações que ele burilou a linguagem, os conceitos. Então, ele coletou o ensino generalizado universal dos espíritos superiores. Então, o que acontece hoje no movimento espírita generalizado é que os médiuns se correm para publicar quaisquer coisas que eles recebem. Eles não passam aquilo pelo crivo da razão e do bom senso. Será que esse espírito aqui é um espírito superior mesmo? Vamos analisar o fundo das ideias. Se o espírito superior diria isso que está sendo dito aqui, se o espírito superior faria determinadas acusações, determinados ataques a países, como nós temos visto em determinadas obras mediúnicas, a reputações, certo? Demonstrando a polarização que eles estão alinhados com as polarizações humanas. Então, não são espíritos superiores. E que enganam a muitos. Então, o movimento espírita nosso se perdeu. Lamentavelmente, se perdeu. Está aí totalmente dividido. Por quê? Porque nós esquecemos do mestre Allan Kardec, do seu sistema, do seu método. E o que eu disse aqui sobre esse sistema de confirmação, eu quero dizer para vocês que eu tenho companheiro de outras casas, 2 companheiros especificamente que não trabalham conosco aí diretamente, aos quais eu já enviei certas coisas que eles espontaneamente confirmaram. Então, buscando aquela
ampliar a margem de segurança que nós temos. A margem de segurança, não é? E vamos lembrar que essa cultura, vamos colocar assim, essa cultura de revelações sobre existências anteriores, ela é inerente ao espiritismo. No tempo de Kardec já havia isso. Os espíritos informaram que Kardec foi no tempo lá das Gálias, no tempo da invasão de Júlio César, foi um druida. O nome era Allan Kardec. Leon Denis escreveu um livro sobre isso, O Gênio Celta, em que ele fala dessa existência de Kardec e traz ali comunicações de Allan Kardec, depois da desencarnação, falando da França, revelando ali a sua veia patriótica. Está no livro do Leon Denis, O Gênio Celta, algo. Depois eu vou buscar compartilhar com vocês o título do livro aí. Isso faz parte da cultura nossa, da cultura espírita. Os nossos amigos espirituais, amigos, eles gostam de falar dessas coisas. Eles têm o desejo de falar dessas coisas. Mas eles precisam de ter um trabalho sério, desinteressado, para que eles possam trazer essas informações. Não só por via mediúnica, mas também pelo sono, durante o sono, os sonhos. Não é isso? Porque lá no livro dos Espíritos, aprendemos que os espíritos, durante o sono, durante o desprendimento promovido pelo sono, eles pesquisam o passado e sondam o futuro. Então, esse é um movimento natural de todo espírita que está estudando o espiritismo, está buscando trabalhando na seara mediúnica. Quando ele dorme, está lá no mundo espiritual, o que ele quer saber? Quer saber o passado. É natural. Ou vocês acham que não é natural? É natural. Estamos estudando aqui sobre mortalidade, reencarnação, vidas anteriores, existências anteriores. Quando estamos durante o sono, mais do que natural. Opa, vou dar uma pesquisada aqui. Será que eu consigo saber quem que eu fui? Isso acontece. Faz parte. Preparação para o grande futuro, quando nós aí vamos ter consciência de existências anteriores. Terminar o texto de Kardec aqui. Dando da alma de definições diversas, os espíritos falaram de acordo com o modo por que aplicavam a palavra e com as ideias terrenas de que ainda estavam mais ou menos imbuídos. Isto resulta da deficiência da linguagem humana, que não dispõe de uma palavra para cada ideia, donde uma imensidade de equívocos e discussões. Eis porque os espíritos superiores nos dizem que primeiro nos entendamos acerca das palavras. Então, nós temos que estudar a escala espírita para saber o que são espíritos superiores, como eles se expressam, como é a sua linguagem, e passar as obras mediúnicas pelo crivo do sistema. Se nós queremos ainda continuar sendo espíritas kardecistas, que é cabível essa distinção kardecista. É cabível. Certo? Porque nós aprendemos com Allan Kardec, na Revista Espírita, que muçulmanos, católicos, protestantes, budistas, taoístas podem ser espíritas. Basta admitirem o quê? A imortalidade, comunicação dos espíritos, reencarnação. Certo? Agora, o espírita kardecista é o que adota o sistema seguro de Allan Kardec para balizar suas experiências. Não qualquer sistema aí aleatório que um desavisado aí queira implementar, tá certo? Bom, nosso tempo esgotou. Palavras aí dos amigos aí,
Quem quer fazer comentário? Mesmo que a gente estenda aí um pouquinho, não tem problema não. Eu não quero comentar. Só a título de informação, o livro que você falou é O Gênio Céltico e o Mundo Invisível. O Gênio Céltico, o Mundo Invisível. Vale a pena ler. Leon Denis, colaborador de Kardec ali, discípulo de Kardec. É uma pérola aí que nós temos à nossa disposição aí. Tá certo? E com relação a existências anteriores, amigo, nós temos que analisar se há coerência na linha psicológica. Um espírito não perde a sua linha psicológica milenar, não. Ele a mantém. Mesmo que ele troque de sexo, mantém aquela linha psicológica. O que nós vemos aí no movimento é certas linhas de existências, por exemplo, de Allan Kardec, que não tem um pingo de lógica de acordo com os ensinamentos espíritas. Ao contrário da nossa experiência modesta no nosso trabalho, nós vemos que há uma linha psicológica naqueles personagens lá revelados. Porque nós temos estudado a biografia de alguns que existem, biografia de alguns, e percebemos a permanência, amigo, da linha psicológica. A linha psicológica não se altera. O espírito não piora. Se ele é um espírito avançado, ele não vai piorar na existência subsequente. O espírito superior, ele não piora na próxima existência, ele mais se engrandece. Então nós vemos uma desconexão. Falando aqui com todo respeito, utilizando aqui o crivo da razão e do bom senso. Existe uma desconexão psicológica entre Francisco Cândido Xavier e Hippolyte Leon Denis Rivail, nosso Allan Kardec. Existe uma discrepância psicológica. O método de Kardec não foi seguido por Francisco Cândido Xavier, da comprovação generalizada, nem ele recomendava esse sistema para análise de suas obras. Então, evidentemente, não se trata do mesmo espírito. Só isso aí já bastaria para nós fazermos um juízo acertado das coisas. A César o que é de César. Mais algum comentário? Não. O que mais quer falar, não? Muito bem. Então nós vamos interromper aqui os nossos trabalhos, tá certo? Seguindo a sequência aí da prece, quem é que vai fazer a prece hoje? Semana passada foi o Adir. Hoje sou eu, Júlio. Elana. Muito bem, Elana. Vamos lá, então. Agradecemos a Deus, agradecemos a Jesus pela oportunidade da vida, por estarmos aqui reunidos mais uma vez, estudando as obras básicas, que nós possamos aplicar no dia a dia, sempre buscando as melhores alternativas para o nosso melhoramento, para o nosso crescimento espiritual, a nossa transformação moral. Que possamos ter a lucidez, que possamos ter a força necessária para escolher sempre o melhor caminho, o caminho do bem. Que os bons espíritos possam nos guiar, possam estar presentes no nosso dia a dia, que possamos estar atentos, conectados, sempre com bons pensamentos, com boas ideias, com boas ações, para que possamos ter sucesso nas nossas realizações e empreendimentos da nossa vida.
que os bons espíritos possam estar presentes no lar de cada um de nós, que possa abençoar os trabalhos da casa Camilo Chaves, e assim encerramos os trabalhos da noite. Que assim seja. Que seja.